Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 9. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Alcino poderoso, excelente entre todos os povos. Na verdade, é coisa bela ouvirmos um aedo como este, cuja voz se assemelha dos deuses, pois afirmo que não há na vida finalidade mais bela do que quando a alegria domina todo o povo, e os convivas no palácio ouvem o aedo sentados em filas. Junto deles estão mesas repletas de pão e de carnes, e o serviçal tira o vinho puro do vaso onde o misturou. E serve-o a todos em taças, é isso que me parece a melhor coisa de todas. Mas o teu espírito voltou-se para as minhas desgraças, para que eu chore e me lamente ainda mais. Para que coisa te contarei primeiro, que coisa no fim? Por muitas foram as desgraças que me deram os olímpicos. Agora direi em primeiro lugar o meu nome, para que fiqueis a sabê-lo. E para que no futuro, tendo fugido ao dia impiedoso, eu possa ser o vosso anfitrião, embora seja longe a minha casa. Sou Ulisses, filho de Laertes, conhecido de todos os homens pelos meus dolos. A minha fama já chegou até ao céu. É na soalheira de Ítaca que habito, nela há uma montanha, o Nérito coberto de árvores agitadas pelo vento bem visível. Em redor de Ítaca estão outras ilhas, perto umas das outras, do Líquio, Same e a frondosa Jacinto. A própria Ítaca não se eleva muito acima do nível do mar e está virada para a escuridão do ocaso. Mas as outras ilhas apontam para a aurora, para a luz. É uma ilha áspera, mas boa criadora de mancebo. Nada vejo de mais doce do que a vista da nossa terra. Na verdade, me reteve Calipso, divina entre as deusas, em suas côncavas grutas, ansiosa para que me tornasse seu marido. De modo igual, me reteve no seu palácio Circe, a enganadora de Eia, ansiosa para que me tornasse seu marido. Mas nunca persuadiram o coração no meu peito, por isso nada é mais doce que a pátria ou os progenitores, ainda que se habite numa casa cheia de riquezas em terra estrangeira, longe de quem nos deu a vida. Mas contai-vos-ei o meu regresso muito doloroso, o regresso que Zeus me impôs desde que parti de Troia. De Ilho fui levado pelo vento até os Cícones, até Ismaro. Aí saqueei a cidade e chacinei os homens, da cidade levei as mulheres e muitos tesouros, que dividimos para que por ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Aí dei ordens no sentido de fugirmos com passo veloz, mas eles, na sua grande insensatez, não quiseram obedecer. Ali ficaram a beber muito vinho e muitas ovelhas sacrificaram, junto à praia e o gado de chifres recurvos com passo cambaleante. Enquanto isso, os Cícones foram chamar outros Cícones, que eram seus vizinhos, mais numerosos e valentes que eles. Viviam no continente e eram peritos em combater o inimigo, montados em cavalos, e se tal se afigurasse necessário, a pé. Chegaram em número igual das folhas e das flores na primavera, qual nuvem de guerreiros. Foi então que o destino malévolo de Zeus se postou ao nosso lado. Homens terrivelmente condenados para padecermos muitas dores, combateram e lutaram junto das côncavas naus. De ambos os lados voavam lanças de bronze à ponta, enquanto era ainda de manhã e crescia em força o dia sagrado.
Repelimo-los sem dali arredar pé, embora eles fossem mais. Mas quando o sol trouxe a hora de desatrelar os bois, então prevaleceram os cícones, subjulgando os aqueus, e de cada nau pereceram 6 camaradas de belas Quinêmides. Embora nós, os outros, conseguíssemos fugir à morte e ao destino. Daí navegávamos em frente, entristecidos no coração, mas aliviados de termos escapado à morte, apesar de terem perecido os companheiros. E não a deixei que avançassem as naus recurvas antes que alguém chamasse 3 vezes pelos nomes dos infelizes companheiros que tinham morrido nas planícies, chacinados pelos cícones. Mas contra as naus atirou Zeus, que comanda as nuvens, o Bóreas em tempestade sobrenatural. Com nuvens ocultou a terra e o mar. À noite desceu a pique do céu, algumas das naus foram arrastadas em sentido lateral. Esfarraparam-se-lhe as velas devido à violência do vento. Recolhemos então as velas, receando a destruição, e remamos apressadamente em direção ao continente. Aí jazemos continuamente durante 2 noites e 2 dias, e devorando o coração com dores e cansaço. Mas quando a aurora de belas tranças trouxe o 3º dia, colocamos os mastros, içamos as brancas velas e sentamo-nos nos bancos, enquanto o vento e o timoneiro guiavam a nau. E incólume eu teria regressado à minha terra pátria se não me tivessem desviado dos cursos, as ondas e a corrente e o Bóreas, quando circunnavegava a Maleia para lá de Citera. Durante 9 dias fui levado por ventos terríveis sobre o mar piscoso. Ao 10º dia desembarcamos na terra de lotófagos, que comem alimento floral. Aí pisamos a terra firme e tiramos água doce. Logo os companheiros jantaram junto às naus velozes, mas depois de termos provado a comida e a bebida, mandei sair alguns companheiros para se informarem acerca dos homens que daquela terra comiam o pão. Escolhi 2 homens, mandando um 3º como arauto. Partiram de imediato e introduziram-se no meio dos lotófagos. E não ocorreu aos lotófagos matar os nossos companheiros. Em vez disso, ofereceram-lhes o lótus para que o comessem. E quem entre eles comesse o fruto do lótus, doce como mel, já não queria voltar para dar a notícia ou regressar para casa, mas queriam permanecer ali entre os lotófagos, mastigando o lótus olvidados de seu retorno. À força arrastei para as naus esses homens a chorar e amarrei-os aos bancos nas côncavas naus. Porém, aos fiéis companheiros ordenei que embarcassem depressa nas rápidas naus. Não fosse alguém comer o lótus e esquecer o regresso. Eles embarcaram logo e sentaram-se nos bancos, e cada um no seu lugar percutiram com os remos o mar cinzento. Dali navegamos em frente, entristecidos no coração. Chegamos à terra dos cíclopes, arrogantes e sem lei, confiando nos deuses imortais, nada semeiam com as mãos e nem aram a terra. Mas tudo cresce e dá fruto, sem se arar ou plantar o solo, trigo, cevada e as vinhas que dão o vinho a partir dos grandes cachos que a chuva de Zeus faz crescer. Para eles não há assembleias deliberativas nem leis, mas vivem nos píncaros das altas montanhas, em grutas escavadas, cada um dá as leis à mulher e aos filhos, ignoram-se uns aos outros. Ora, existisse uma ilha fértil que se estendesse além do porto da terra dos cíclopes, não fica perto nem longe. É bem arborizada
E nela vivem cabras selvagens em número ilimitado, pois não há veredas humanas que as desincentivem, nem vão lá ter caçadores que sofrem trabalhos nos cimos das montanhas. Também não há rebanhos, nem terra cultivada, mas permanece sem ser semeada e arada, isenta de homens, alimentando as cabras balidoras. É que os cíclopes não têm naus de vermelho pintadas, nem têm no seu meio homens construtores de naus, que bem construídas naus lhes construíssem, naus que dessem conta das suas necessidades, chegando às cidades dos homens, tal como os homens atravessam o mar, visitando-se uns aos outros. Homens esses que teriam feito da ilha um terreno cultivado, pois a terra não é má, tudo daria na época própria. Há prados junto às margens do mar cinzento, bem irrigados e amenos, onde as vinhas seriam imperecíveis, a terra é fácil de arar, e na altura certa poder-se-ia ceifar excelentes colheitas. De tal forma é rico o solo por baixo. Há um porto com bom ancorador, onde não são precisas amarras, âncoras de pedra ou cordas atadas à proa. Mas é possível ali aportar e esperar que o espírito dos marinheiros o incite a largar. Quando sopram as brisas, junto à cabeça do porto, flui uma água brilhante, uma fonte sob as cavernas, com álamos a toda a volta. Aí foi ter a nossa navegação e algum dos deuses nos guiou. Através da escuridão da noite, por nada se via em frente. Havia um denso nevoeiro à roda das naus e nem a lua no céu brilhava, mas ocultava-se atrás das nuvens. Não podíamos contemplar a ilha com os nossos olhos, nem víamos as grandes ondas arrebentar na praia, antes que conseguíssemos trazer as naus até a costa. Depois de termos trazido as naus à praia, descemos todas as velas e desembarcamos na orla do mar. Aí adormecemos à espera da aurora divina. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, percorremos a ilha maravilhando-nos com o que víamos. E as ninfas, filhas de Zeu, detentor da égide, puseram a correr as cabras montesas para darem uma refeição aos companheiros. Logo tiramos das naus os arcos recurvos e os longos dardos, e formando 3 grupos, partimos para a caça. Deu-nos o Deus uma caçada para satisfazer o coração, como seguiam 12 naus. Ora, a cada uma das naus calharam em sorte 9 cabras. Só a mim deram 10. Todo dia, até o pôr do sol, nos banqueteamos, sentados a saborear a carne abundante e o doce vinho. Pois as naus não se esgotara ainda o rubro vinho, tínhamos suficiente, porque cada tripulação ficara com muitos jarros quando saqueamos a cidade dos Cícones. Olhamos então para a terra dos Cíclopes, ali tão perto, e vimos a fumaça subir. Ouvimos vozes deles e dos rebanhos, o sol pôs-se e sobreveio a escuridão, e na praia nos deitamos a dormir. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, reuni os companheiros e assim falei para todos. Ficarão agora aqui alguns de vós, ó fiéis companheiros, enquanto eu na minha nau com os outros irei indagar a respeito dos homens dessa terra. Quem eles são, se são arrogantes ou selvagens, ou se prezam a justiça, se bem recebem os hóspedes e se são tementes aos deuses. Assim dizendo, embarquei na nau, ordenando aos outros que embarcassem também eles, e soltassem as amarras. Eles embarcaram logo e sentaram-se nos bancos.
e cada um no seu lugar percutiram com os remos o mar cinzento. Mas quando chegamos ao lugar que estava ali, perto da costa, vimos uma gruta ao pé do mar, uma gruta elevada, coberta de loureiros, muitos rebanhos, tanto de ovelhas como de cabras ali dormiam. Em volta fora construído um alto recinto com pedras metidas na terra e com grandes pinheiros e carvalhos de copas elevadas. Aí dormia um homem monstruoso que sozinho apacentava os seus rebanhos à distância, sem conviver com ninguém. Mantinha-se afastado de todos e não obedecia a lei alguma. Fora criado assim um monstro medonho, não se assemelhava a quem se alimente do pão, mas antes ao cume cheio de arvoredos de uma alta montanha que à vista se destaca dos outros. Dei ordens a alguns dos meus fiéis companheiros para que ficassem junto à nau para aguardarem. Depois, escolhendo os 12 melhores, pus-me a caminho. Comigo levava um odre de pele de cabra, cheio de vinho, escuro e doce, que me dera Marom, filho de Evanteu, sacerdote de Apolo. O deus tutelar de Esmaro, porque lhe protegêramos por respeito a esposa e o filho. Habitava no bosque frondoso de Febo Apolo e a mim ofereceu presentes gloriosos. Deu-me 7 talentos de ouro bem trabalhado e uma taça para misturar vinho toda de prata. E vinho ainda com que encheu 12 jarros, vinho doce sem mistura, bebida divina. Dele não tínhamos conhecimento, servos de casa, mas somente Marom, a esposa amada e uma só governanta. Quando surgir a ocasião para beberem o rubro vinho, doce como mel, enchia-se uma taça que se misturava 20 de água, e um aroma maravilhoso, suave, divino, se evolava da cratera. Nesse momento não haveria prazer em abdicar de bebida. Foi com esse vinho que enchi o grande odre e víveres pus também num saco, pois de repente o meu espírito orgulhoso pressentiu que encontraríamos um homem vestido de grande violência, selvagem, desconhecedor de leis e de justiça. Chegamos rapidamente à gruta, mas não o encontramos lá dentro. É que apacentava no campo os gordos rebanhos. Entramos no antro e tudo miramos espantados. Havia cestos cheios de queijo e os currais estavam apinhados de cordeiros e cabritos, todos separados, cada um em seu lugar. Os que tinham nascido primeiro, os que vieram depois e os recém-nascidos. Havia vasilhas bem feitas, cheias de coalho, baldes e tigelas para a ordenha. Antes de mais, suplicaram-me os companheiros para levarmos alguns queijos e fugir. Depois que rapidamente conduzíssemos dos currais para as naus, os cordeiros e os cabritos, para com ele navegarmos sobre o mar salgado. Mas não me persuadiram, mais proveitoso teria sido se o tivessem feito. Porque eu queria vê-lo a ele e dele receber os presentes da hospitalidade. Mas quando ele apareceu, não foi amável para com os companheiros. Em seguida, fizemos lume e oferecemos um sacrifício, comemos alguns queijos e ficamos dentro do antro sentados à espera que ele chegasse. Trouxe um peso descomunal de lenha seca como ajuda para o jantar. Atirou-a para o chão e a caverna ecoou com o estrondo. Aterrorizados, juntamo-nos depressa no recesso do antro. Ele conduziu os gordos animais
para dentro da ampla gruta todos os que ordenhava. Os machos deixou lá fora e os carneiros e os bodes no recinto com alta vedação. Então levantou e colocou no lugar a enorme pedra que servia de porta. Nem 22 carros de 4 rodas seriam capazes de levantá-la, tal era o tamanho da rocha que ele ajustara como porta-entrada. Depois sentou-se a ordenhar as ovelhas e as cabras balidoras. Uma de cada vez, debaixo de cada uma, pôs a cria dela. A seguir, coalhou metade do alvo leite, recolhendo-o em cestos entretecidos. Depois de pô-lo de parte a outra metade, colocou em vasilhas para tomar e beber, quando chegasse a hora do seu jantar, depois que se afadigara desempenhando essas tarefas, avivou o lume, avistou-nos e assim nos perguntou: estrangeiros, quem sois? De onde navegastes por caminhos aquosos? É com destino certo ou vagueais à deriva pelo mar, como piratas que põem suas vidas em risco e trazem desgraças para os homens de outras terras? Assim falou e logo se nos despedaçou o coração, com medo da voz profunda e do ser monstruoso. Apesar disso, respondi-lhe proferindo essas palavras: somos aqueus que desde Troia andamos à deriva sobre o grande abismo do mar devido a toda espécie de ventos. Queremos voltar a casa, mas seguimos em vez disso outro caminho. É Zeus, porventura, que assim o quer. Declaramos ter feito parte do exército de Agamenon, filho de Atreu, cuja fama é agora a mais excelsa debaixo do céu. Pois saqueou uma grande cidade e matou muitos homens. Mas nós chegamos junto de ti como suplicantes. É Zeus que salvaguarda a honra de suplicantes e estrangeiros. Zeus hospitaleiro que segue no encalço de hóspedes venerandos. Assim te falei e ele respondeu logo com o coração impiedoso: és tolo, estrangeiro, ou chegas aqui de muito longe se me dizes para recear e honrar os deuses. Nós, os cíclopes, não queremos saber de Zeus, detentor da égide, nem dos outros bem-aventurados, pois somos melhores que eles. Nem eu alguma vez, só para evitar a ira de Zeus, te pouparia a ti ou aos teus companheiros, só se eu quisesse. Mas diz-me, onde fundeaste a tua nau bem construída? Na extremidade da ilha ou aqui ao pé? Quero saber. Assim falou, pondo-me à prova, mas eu já sabia muito, ele não me apanhou. Respondi-lhe com palavras manhosas: a minha nau foi estilhaçada por Poseidon, sacudidor da terra, que a atirou contra as rochas aqui na costa da tua ilha, depois de trazê-la junto do promontório. Foi o vento que a impeliu do mar, mas eu, com esses homens, fugi à morte escarpada. Assim falei, do seu coração impiedoso não veio qualquer resposta. Mas levantou-se de repente e lançou mãos aos meus companheiros. Agarrou 2 deles e atirou-os contra o chão como se fossem cãezinhos. Os miolos espalharam-se pelo chão, molhando a terra. Depois cortou-o aos bocados e preparou o seu jantar. Comeu-os como um leão criado na montanha, nada deixou. Mas comeu as vísceras, as carnes, os ossos e o tutano. Nós chorávamos, levantando as mãos para Zeus ao vermos tais atos cruentos. Dominava-nos o desespero. Depois que o cíclope encheu sua enorme barriga de carne humana, bebeu leite puro, sem mistura, em seguida deitou-se na gruta no meio das ovelhas. Pensei então, no meu espírito magnânimo, aproximar-me dele e desembainhar a espada afiada de junto da coxa
coxa e feri-lo no peito entre o fígado e o diafragma, tateando com a mão. Mas um segundo impulso me reteve. Ali teríamos todos encontrado a morte escarpada, pois com as mãos não seríamos capazes de afastar da alta estrada a rocha monumental que ele lá pusera. Esperamos a chorar que chegasse a divina aurora. Quando surgiu a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, ele avivou o fogo e ordenhou as belas ovelhas e cabras, uma de cada vez. E debaixo de cada uma pôs a cria dela. Depois que se afadigara desempenhando essas tarefas, de novo agarrou 2 homens e deles fez a sua refeição. Tendo comido, conduziu para fora do antro os gordos rebanhos, afastando, sem dificuldade, a pedra da porta e logo a repôs, como quem sobre uma aljava coloca uma tampa. Fazendo muito barulho, o cíclope foi com os gordos rebanhos para o monte. Eu ali fiquei, revolvendo no fundo do coração como poderia vingar-me deles se Atena ouvisse a minha prece. E aquilo que no coração me pareceu ser melhor foi isso. Havia ali, junto do curral, um grande tronco de oliveira verde que ele cortara para depois usar como cajado quando secasse. Ao olharmos para o tronco, pareceu-nos tão grande como o mastro de uma escura nau de 20 remos, uma nau de carga que atravessa o vasto abismo do mar. Assim era seu tamanho de comprimento e largura. Aproximei-me do tronco e dele cortei a extensão de uma braça, que dei aos companheiros para fazerem o alinhamento. Enquanto eles alisavam o tronco, eu fiquei em pé a aguçar a ponta, endurecendo-a em seguida no fogo ardente. Depois escondi o tronco debaixo do esterco que estava espalhado na gruta em grandes quantidades. Ordenei aos companheiros que lançassem as sortes para ver quem ousaria ajudar-me a levantar o tronco, para fazer girar no olho quando sobre o cíclope se abatesse o doce sono. E a sorte calhou aqueles que eu próprio teria escolhido. Eram 4, mas comigo passávamos a 5. Ao cair da tarde voltou ele com os rebanhos de linda lã. Logo conduziu para a ampla gruta os gordos rebanhos, todos os animais. Nenhum deixou no recinto com alta vedação, ou porque suspeitava alguma coisa, ou porque um Deus lhe dissera. Levantou e voltou a pôr no lugar a grande pedra da porta e sentou-se a ordenhar as ovelhas e as cabras balidoras, uma de cada vez. E debaixo de cada uma pôs a cria dela. Depois que se afadigara desempenhando essas tarefas, de novo agarrou 2 homens e deles fez a sua refeição. Então aproximei-me do cíclope e dirigi-lhe a palavra, segurando na mão uma tigela com motivos de hera, cheia de escuro vinho. Ó cíclope, olha, bebe esse vinho, já que devoras carne humana, então fica a saber como era a bebida que trazíamos na nossa nau. Trazia-te este vinho como libação, esperando que te apiedastes de mim e me mandasse para casa. Mas estás louco, insuportável homem cruel. Como é que no futuro virão outros homens aqui ter, visto que o teu procedimento vai além do absurdo? Assim falei e ele pegou na taça e bebeu, maravilhosamente se alegrou ao beber o vinho doce e pediu logo para beber uma segunda vez. Dá-me mais com generosidade, e já agora diz-me o teu nome para que te dê um presente de hospitalidade que te alegrará. Entre os cíclopes a terra que dá cereais produz vinho em grandes cachos, que a chuva de Zeus faz crescer. Mas esta bebida é ambrosia misturada com néctar.
Assim falou e de novo lhe ofereci o vinho frisante. 3 vezes lhe dei de beber, 3 vezes esvaziou a tigela na sua estupidez. Depois que o vinho deu a volta ao cíclope, assim falei, socorrendo-me de palavras doces como mel. Ó Cíclope, me perguntaste como é meu famoso nome. Vou dizer-te, tu me dá o presente de hospitalidade que me prometeste. Ninguém é como me chamo, ninguém chama-me minha mãe, o meu pai e todos os meus companheiros. Assim falei e ele respondeu logo com o coração impiedoso. Será então ninguém o último que comerei entre os teus companheiros? Será esse o teu presente de hospitalidade? Falou logo, em seguida caiu para trás e ali ficou deitado com o grosso pescoço de banda. E dominou o sono que tudo conquista. Vinho e bocados de carne humana saíram-lhe como o vômito da boca. Arrotou embriagado, então fui eu quem enfiou o tronco debaixo das brasas para que ficasse quente. E todos os companheiros incitei, para que nenhum perdesse a coragem. Quando o tronco de oliveira estava prestes a pegar fogo, apesar de verde, começou a refulgir de modo terrível. Então fui eu que o tirei do fogo, estavam os companheiros à minha volta, e um Deus insuflou-nos uma grande coragem. Tomaram o tronco de oliveira aguçado na ponta e enterraram-no no olho do cíclope, enquanto eu apoiava contra o tronco o meu peso e fazia com que girasse. Como um homem que fura com a broca a viga da nau, enquanto os que estão embaixo o fazem dar voltas sem cessar com uma correia que giram de ambos os lados, assim nós tomamos o tronco em brasa e o giramos no seu olho, e o sangue correu quente em toda a volta. As pálpebras por cima e as sobrancelhas estavam queimadas pela pupila em chamas, cujas raízes crepitavam enquanto ardiam. Tal como quando o ferreiro mergulha um grande machado ou picareta em água fria para beneficiar o ferro de ambos os lados. Era assim que fervilhava o olho com o tronco de oliveira. O cíclope dava gritos lacinantes e toda a rocha da caverna ressoou. Recuamos aterrorizados enquanto ele arrancava o tronco do olho, imundo e coberto de abundante sangue. Depois lançou o tronco para longe e, perdido de fúria, chamou alto pelos cíclopes que viviam ali ao pé, em cavernas nos píncaros ventosos. Eles ouviram os gritos e ali vieram ter de todas as direções. Em pé junto à gruta, perguntavam-lhe que mal padecia. Que se passa, Polifemo, para gritares desse modo na noite mortal, tirando-nos assim o sono? Será que algum homem mortal te leva os rebanhos ou te mata pelo dolo e pela violência? De dentro da gruta deu-lhes resposta o forte Polifemo. Ó amigos, ninguém me mata pelo dolo e pela violência. Então eles responderam com palavras aladas. Se na verdade ninguém te está a fazer mal e estás aí sozinho, não há maneira de fugirdes à doença que vem de Zeus. Reza antes ao nosso pai, ao soberano Poseidon. Assim dizendo, foram-se embora e ri-me no meu coração, porque os enganara com o nome e a irrepreensível artimanha. Mas o cíclope, gemendo, cheio das terríveis dores, tateava com as mãos até afastar a pedra da porta. Ali se sentou junto à porta, os braços estendidos, na esperança de apanhar algum de nós que tentasse sair atrás das ovelhas.
Tão estulto era que assim pensava apanhar-me. Mas eu deliberei como tudo poderia correr da melhor forma. Se eu encontrasse para mim e para os companheiros a fuga da morte, teci todos os dolos e todas as artimanhas em defesa da vida, pois avizinhava-se uma grande desgraça. E de todas pareceu-me esta a melhor deliberação. O Cíclope tinha carneiros bem alimentados de espessa lã, animais grandes e belos de lã escura da cor de violetas. Esses eu atei uns nos outros sem dizer nada com os vimes em que o Cíclope, esse monstro sem lei alguma, dormia. Juntei 3 carneiros, o do meio carregava com um homem, mas os outros 2 dos lados de fora protegiam os companheiros. 3 ovelhas levavam um homem, mas da minha parte, pois o carneiro pareceu-me melhor que todas as ovelhas, agarrei-me às costas dele e enrosquei-me debaixo da lã anzuda. Barriga todo torcido, mas agarrado com as mãos. A lã admirável, com o coração cheio de paciência. E assim esperamos, gemendo pela aurora divina. Quando chegou a que cedo desponta a aurora de róseos dedos, os machos do rebanho saíram apressados para pastar, mas as fêmeas baliram nos currais porque não foram ordenhadas. Na verdade, tinham as tetas inchadas de leite, mas o amo, cheio das dores terríveis, tateava os dorsos de todas as ovelhas à medida que passavam à sua frente. Mas o estulto não percebeu, os companheiros estavam atados debaixo das ovelhas. Em último lugar, foi o carneiro que saiu, carregado com o peso de lã e com o meu na grande esperteza do meu estratagema. Sentindo-lhe o dorso, assim falou o forte Polifemo. Querido carneiro, por que sais assim em último lugar da gruta? Nunca ficaste para trás entre as ovelhas, mas era sempre o primeiro a pastar a branda flor da erva com grandes passadas. O primeiro a chegar às correntes do rio e o primeiro a mostrar como ansiavas por regressar a casa ao fim da tarde. Mas agora és o último. Será que sentes saudade do olho do teu amo, que um homem mal cegou com os seus miseráveis companheiros, depois de me ter domado o espírito com o vinho? Ninguém que afirmo não ter ainda escapado à morte, se ao menos fosse capaz de sentir o que eu sinto e de obterdes a capacidade de falar para dizer onde ele se esconde da minha fúria. Então ele teria os miolos todos espalhados pela gruta fora. Depois que eu o tivesse apanhado, e o meu coração sentiria algum alívio dos males que ninguém me veio trazer. Assim dizendo, deixou o carneiro sair pela porta e quando eles estavam a alguma distância da gruta e do recinto, fui eu o primeiro a largar o carneiro e logo os desatei a eles. Depressa conduzimos as ovelhas lanzudas, bem gordas, olhando muitas vezes para trás até chegarmos a nau. E alegraram-se os outros companheiros quando nos viram, porque tínhamos fugido à morte, mas choraram a morte dos outros. Porém, não os deixei chorar. Com o movimento do sobrolho, proibi cada um. Ordenei-lhes que fizessem embarcar as muitas ovelhas de bela lã e que navegassem sobre o mar salgado. Eles embarcaram logo e sentaram-se nos bancos e cada um, no seu lugar, percutiram com os remos do mar cinzento. Quando eu estava já à distância de um grito, então falei ao Cíclope com palavras provocadoras. Ó Cíclope, parece que não eram os amigos de um homem fraco que tinhas a intenção de devorar cruentamente na tua gruta escavada. Os teus atos nefandos tinham mesmo de se abater sobre ti. Ó malvado que não hesitaste em comer os hóspedes em tua casa. Zeus e os outros deuses fizeram recair sobre ti a vingança.
Assim falei e ele se encolerizou ainda mais no coração. Arrancou o cimo de uma alta montanha e atirou-o contra a nau de proa escura. Por pouco não acertou no leme. O mar agitou-se quando nele caiu a rocha. O refluxo, como se fosse a maré, logo levou a nau do mar em direção à terra, atirando-a sobre a praia. Então lancei mão a uma vara comprida e para longe impeli a nau, incitando os companheiros. Ordenei-lhes com um aceno que remassem para que fugíssemos da terrível desgraça. Eles, por sua vez, remaram com afinco, mas quando chegamos ao dobro da distância anterior, chamei pelo Cíclope. E à minha volta os companheiros tentavam impedir-me, falando-me com doces palavras. Teimoso, por que queres provocar a ira de um selvagem? Ainda agora ele atirou um projétil ao mar que fez a nau voltar a costas. Pensamos que íamos morrer ali. E se ele tivesse ouvido a voz de algum de nós, teria tirado um penedo para esmagar as nossas cabeças e as vigas da nau, tal é a força com que lança. Assim falaram, mas não persuadiram meu magnânimo coração. Dei-lhe então essa réplica, enfurecido no meu coração. Ó Cíclope, se algum homem mortal te perguntar quem foi que vergonhosamente te cegou o olho, diz que foi Ulisses, saqueador de cidades, filho de Laertes, que em Ítaca tem seu palácio. Assim falei, e ele deu um grito de dor e respondeu: afinal sobre mim se abateu a profecia muito proferida, pois havia aqui um vidente, homem alto e bom, Telemo, filho de Eurimo, que era excelente na profecia. E aqui chegou a velhice como vidente dos Cíclopes. Foi ele que me disse que essas coisas se cumpririam no futuro e que pela mão de Ulisses eu haveria de perder a vista. Fiquei sempre à espera de ver aqui chegar um homem alto e belo, vestido de enorme força. Mas agora é um homem pequeno e insignificante que me cegou, depois de me ter dominado pelo vinho. Mas chega aqui, ó Ulisses, para que te dê presentes de hospitalidade e recomende ao sacudidor de terra que te conceda boa viagem. Pois sou filho dele e ele declara ser o meu pai, e será ele a curar-me se assim lhe aprouver, pois não o fará nenhum homem mortal, nenhum dos deuses bem-aventurados. Assim falou, e a resposta que lhe dei foi esta: quem me dera ser capaz de te privar da vida e de te mandar para a mansão de Hades, pois nem mesmo Poseidon te curará o olho. Assim falei, e ele invocou o soberano Poseidon, levantando as mãos em direção ao céu cheio de astros. Ouve-me, Poseidon, de cabelos azuis, sacudidor da terra. Se na verdade sou teu filho e se declara ser meu pai, concede-me que nunca chegue à casa Ulisses, saqueador de cidades, filho de Laertes, que em Ítaca habita. Mas se for seu destino reaver a família e regressar ao bem construído palácio e à terra-pátria, que chegue tarde em apuros, tendo perdido todos os companheiros, na nau de outrem, e que em casa encontre muitas desgraças. Assim rezou e ouviu o Deus de cabelos azuis, porém o Cíclope levantou uma rocha ainda maior e lançou-a, pondo no lançamento a sua força ilimitada. Foi ter um pouco atrás da nau de proa escura e por pouco não assentava o leme. O mar agitou-se quando nele caiu a rocha, no entanto a onda impeliu a nau até chegarmos à costa. Atingimos a ilha onde tinham ficado todas juntas as outras bem construídas naus. À volta delas os companheiros estavam sentados a chorar, continuamente à espera que voltássemos.
Levamos a nau para cima da areia e nós próprios desembarcamos depois na praia. Tiramos os rebanhos do cíclope da côncava nau e dividimos-los, para que por mim ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Mas o carneiro foi-me oferecido à parte pelos companheiros de belas Quineímedes quando dividiram os rebanhos. Na praia o sacrifiquei a Zeus Crônida, deus da nuvem azul, soberano de todos, queimando as coxas. Mas ele não aceitou o sacrifício, pois planejava já como poderiam perecer todas as minhas naus, bem construídas e todos os fiéis companheiros. Todo dia, até o pôr do sol, nos banqueteamos, sentados a saborear a carne abundante e o vinho doce. Quando o sol se pôs e sobreveio a escuridão, deitamo-nos a dormir na orla do mar. Quando surgiu, aquecido desponta, a aurora de róseos dedos, acordei meus companheiros, ordenando-lhes que embarcassem e soltassem as amarras. Eles embarcaram logo e sentaram-se nos bancos, e cada um no seu lugar percutiram com os remos o mar cinzento. Daí continuávamos a navegar de coração triste, aliviados por ter fugido à morte, tendo embora perdidos companheiros. Final do 9º canto, volto assim que possível com o canto de número 10.